Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Evandro Hegel, sou dançarino, professor, orientador de danças urbanas, mas também de outros estilos de dança. E estamos iniciando mais uma aula do Programa de Ação Cultural do PROAC Expresso número 39. Somos da Companhia SED, estou aqui com o meu parceiro, irmão Moisés Matos. Salve galera, como ele disse, sou Moisés Matos, sou estudante de danças urbanas, dança contemporânea, artista periférico e de tudo aquilo que me faz mover, estou aí pesquisando. É isso, a gente vem das danças urbanas, né? A gente pesquisa e estuda a partir do hip hop dance, hip hop freestyle, porém várias outras danças, não só com as danças urbanas. E essa vai ser uma aula que ela tem como base as danças urbanas, porém ela é uma aula aberta para que todo mundo possa participar. É uma aula que é fragmentada, então ela serve para vários níveis, então cada um se adapta conforme o seu corpo responde, conforme a sua fase na dança também. E é importante que cada um desenvolva a partir daquilo que entendeu. Antes de começar, eu vou explicar as propostas que serão abordadas nessa aula, né, nesse projeto. Então serão duas dinâmicas, duas atividades para a gente poder experimentar junto. A primeira vai ser envolvendo danças sociais e a segunda vai ser uma dinâmica de desfragmentação do corpo mesmo, de poses e caminhos. Tá? Então a gente vai seguir numa ordem, mas antes de tudo a gente vai dar uma alongada, vai dar uma aquecida, que é muito importante para a gente não se lesionar, cuidar do corpo, para que a gente possa iniciar as atividades de uma forma mais segura, né? Lembrando que esse vídeo vai ter 30 minutos de duração, então a gente vai iniciar algumas propostas, mas provavelmente não dê tempo da gente fazer a proposta inteira. Além disso, é importante que vocês tomem como base para desenvolver e experimentar na forma de vocês. Então tudo que a gente fizer aqui são só caminhos, mas a ideia não é a gente copiar o que está sendo feito no vídeo, mas sim que a gente possa desenvolver, criar e refazer a partir do nosso próprio corpo, do nosso próprio entendimento e do nosso caminho na dança também, se é a partir da linguagem que a gente costuma estudar ou que a gente tenha mais aprofundamento. Beleza? Fechou? A gente vai começar alongando certinho, vamos lá? Lembrando que esse é um alongamento básico só para a gente poder iniciar. O ideal é segurar mais tempo em cada movimentação, a gente alongar mesmo. E vocês podem complementar em casa a partir de outros alongamentos ou outras possibilidades, soltar o corpo mesmo, trabalhar a mobilidade antes de começar uma atividade física, beleza? Então a gente vai iniciar com a dinâmica de danças sociais. Para quem não sabe o que é danças sociais, basicamente são passos que eram feitos nas festas de danças urbanas, principalmente, né, no caso das danças sociais de danças urbanas, eles eram feitos por uma pessoa e as outras pessoas começavam a fazer também, copiavam esse movimento a ponto de que ele virasse um movimento viral, basicamente, que todo mundo da festa fizesse o mesmo passinho junto. Todas em block parties, que eram as festas de rua da cultura hip hop. Mas danças sociais é um termo que existe em várias outras danças. A gente vai trabalhar com algumas a partir das danças urbanas, tá? Do hip hop dance, mas vocês podem usar isso para qualquer outra dança ou qualquer outro movimento, beleza? Então a gente vai trabalhar em 4 fases, que vai ser aprender, tá? Dominar, variar e desenvolver ou recriar. Então a gente vai fazer essas 4 fases, lembrando que é uma forma a partir dos meus caminhos para que a gente possa experimentar
tá? Tem várias pessoas que fazem de outras formas e eu acho essa uma forma bem interessante para que a gente desenvolva a autonomia e consiga realmente utilizar das danças sociais da nossa própria forma, ok? Então a gente vai começar com o aprender, que é a gente pega uma dança social, qualquer uma delas, e a gente vai executar essa dança social até que a gente consiga realmente entender. Então todas essas dinâmicas elas serão feitas geralmente em 2 a 3 minutos pelo menos, para que você possa entender realmente como ela é feita. Talvez aqui a gente faça num tempo menor, até porque a gente não vai ter tanto tempo assim durante o vídeo, mas em casa você pode repetir ela várias vezes. Se a fase 1 for fácil para você, você vai já desenvolvendo, pulando para as outras fases. Mesmo que você consiga fazer, eu aconselho que comece da primeira até chegar na última, mesmo que num tempo menor, para que você realmente consiga entender esse processo, beleza? Então a gente vai começar com a primeira, que é aprender o step, aprender o movimento. Então estou aqui com o Moisés vai fazer essa parte. A ideia é que seja um vídeo bem dinâmico, para que a gente possa aprender na hora também, beleza? Então qual será a primeira dança social que a gente vai escolher para começar? Monastério. Monastério, beleza, começaremos com monastério. Outra coisa, lembrando que aqui a ideia não é dar uma aula sobre danças sociais e sobre nomenclaturas de danças sociais. A gente sabe que tem o Old School Dictionary, tem o Next Level, que foi quando foram refeitas algumas nomenclaturas, elas foram trocadas, e aí vai de cada um, tem as regionalidades, então tem alguns steps, o próprio crisscross, a gente chama de crisscross, tem lugar que chama de Brooklyn, e assim por diante. A ideia não é focar na nomenclatura, tá? Não nesse vídeo pelo menos, beleza? E sim em utilizar as danças sociais para além delas, então elas serão um ponto de partida, ok? Então a gente vai começar com Monastério, é isso? Beleza, então começaremos com Monastério. Para quem não sabe, Monastério a gente faz passa, perna, bate, passa, bate. Então eu faço essa meia volta. O monastério, quando ele era feito antigamente, ele usava o corpo inteiro, então era possível de trabalhar ele com o corpo todo. Mas a dinâmica do movimento é isso: meia volta, bate, meia volta, bate. Aí eu uso o meu braço para auxiliar, que pode ser de várias formas, ok? Então a gente vai passar mais alguns também, a gente vai passar mais uns 2. E vocês podem brincar com esses ou com outros, tá? Quem quiser utilizar esses pode utilizar. Quem quiser utilizar outros também pode. Serve para qualquer dança social ou outros steps bases, que tem várias outras linguagens de dança, beleza? Então agora a gente vai usar o Brooklyn ou crisscross. Bom, então a gente utilizou 3 steps de danças sociais. A gente utilizou o Monastério, tá? A gente utilizou também crisscross ou Brooklyn. A gente utilizou também Pepper See. Então eu utilizo meu braço de uma forma leve, soltando, como se eu fosse jogar mesmo alguma coisa. Pepper See é uma ideia de semente de pimenta. Como se eu fosse plantar, jogar essas sementes de pimenta, ok? Então, Pepper See, crisscross e monastério. Beleza? Até aí tudo certo, ok? Ok. Fase 1 tranquila, só aprender. Então, a fase 2 basicamente é pegar a fase 1 e repetir ela por 2 ou 3 minutos, pelo menos, para que a gente consiga realmente dominar o movimento. Então, a gente consiga executar ele de forma natural. Aqui a gente já pratica, então a gente já consegue executar de uma forma mais natural os movimentos.
tá? Mas para quem tem um pouco de dificuldade, talvez leve um pouco mais de tempo nisso, ok? Então a fase 2 é basicamente isso, repetir até você conseguir de fato executar. Lembrando que é executar de uma forma natural. Então se eu faço o Pepper See, eu tenho que conseguir fazer ele de uma forma tranquila. Eu não posso fazer de uma forma robótica. Se eu estou fazendo ele de uma forma não natural, eu preciso praticar um pouco mais antes de passar para uma próxima fase. Beleza? Sim? Sim. Bom, agora já na fase 3, a gente vai utilizar os steps que a gente fez para desenvolver com eles. Então a gente vai variar com esses steps. Como assim variar? Agora a gente pode trabalhar com os ângulos, com as direções, com repetição do mesmo step, com brincar com ele de outras formas. Então a gente vai tentar trazer isso utilizando o mesmo step que a gente aprendeu e dominou, ok? Ok. Bom, bora para a última fase dessa primeira dinâmica, tá? Então a gente aprendeu, dominou, variou e agora a gente vai recriar, então a gente vai desenvolver com ela. O que eu utilizo? Eu gosto muito de pensar na ideia dessa dança, então na ideia que essa dança traz. Ou seja, a partir de agora a gente não vai executar o movimento que a gente fez. A gente vai entender caminhos que ele gera e aí agora a gente pode reproduzir com todo o corpo. Então essa dança ela vai estar diluída no resto da nossa movimentação. Se então, por exemplo, o nosso primeiro movimento era o monastério. Então eu bato, volto, volto. Eu posso pensar nessa ideia de ir, bater, voltar, bater. E aí isso pode reverberar para todo o meu corpo, sabe? Da mesma forma que eu fui, voltei, eu posso também só trabalhar com as batidas. Bum, bum. E aí eu posso pensar no que isso me traz, sabe? Enquanto corpo. E então a gente vai diluir essa dança na nossa forma de dançar. Beleza? Não sei se deu para entender exatamente, mas a gente vai fazendo isso aos poucos, então vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, o criss-cross te cruza e abre. Então ele tem uma ideia de cruzar. Essa ideia eu não preciso utilizar só no criss-cross. Eu posso brincar com o movimento que ele cruza o tempo inteiro, tá? E aí a gente consegue brincar de várias formas, beleza?
basicamente é isso. O ideal é a gente desenvolver bastante, praticar bastante, repetir bastante, pegar um step, trabalhar ele bem, tá? Lembrando que ela serve para qualquer linguagem, então mesmo que você dança outros estilos, inclusive a gente trabalha muito com uma dança mais experimental, então é muito interessante quando a gente pega movimentos de danças urbanas e brinca com eles sem necessariamente ter que transformar eles em hip hop dance, beleza? Então você pode brincar com eles de uma forma mais livre ou dentro de alguma linguagem, beleza? Bom, bora para a segunda dinâmica. Então agora a gente já trabalhou, já desenvolveu com danças sociais. Agora a gente vai utilizar uma dinâmica de poses para entender novos caminhos. Como assim? Bem simples, bem fácil. A ideia vai ser que a cada 4 tempos, na verdade sim, você pode trabalhar com 8 tempos, 4 tempos, 2 tempos, tá? Você pode, conforme for melhorando, e diminuindo a quantidade desses tempos também. Mas o ideal é a gente trabalhar com 4 ou 8 tempos, ok? Então serão 4 tempos entre uma pose e outra. Se quiser trabalhar em 2, pode ser em 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mas a ideia principal vai ser que a gente não fique repetindo as mesmas poses. Ou seja, por isso que é importante a gente treinar de 2 a 3 minutos, porque depois do primeiro minuto já acabou a sua possibilidade de poses que você costuma fazer, tá? Detalhe, não vale ficar fazendo poses muito próximas. Então, minha mão está aqui, pose 2, pose 3, pose 4. O ideal é você achar outros lugares. Então, tenta torcer mais o corpo, tenta fazer mais torções, tenta achar mais possibilidades, tá? Buscar novos caminhos durante esse período, beleza? 3 minutos mais ou menos de pose, tá? Lembrando, para quem é das danças urbanas, não precisa ser um time start ou um time stop. Então você não precisa colocar contração nessa pose, nem ainda ser um war pose. Então é estático mesmo. Chegou, mantém, tá? Um pouco de tônus muscular só para sustentar o seu movimento, beleza? Mas não precisa manter com uma contração, ok? Então 1 minuto de dinâmica. Tudo bem simples, bem fácil, então você pode escolher entre fazer em 2 tempos, 4 tempos ou 8 tempos, tá? Sempre estático, várias poses diferentes. Lembrando que essa é só a fase 1, então agora a gente vai desenvolver com ela. Já no momento 2 dessa dinâmica, o que a gente vai fazer? Entre um caminho e outro, imagina que a sua pose foi o ponto A e a segunda pose foi o ponto B. Então a gente vai criar um caminho entre esse ponto A e esse ponto B, que vai ser um caminho de fluência, que pode ser de waving ou simplesmente corpo. Então se você chegou no ponto A e precisa chegar lá no ponto B, você vai ter que achar um caminho para chegar nesse ponto B, ok? Ponto A, ponto B. Chegou no ponto B, eu vou ter que criar um caminho para chegar no ponto C. Lembrando, sempre que eu chego numa pose, eu vou manter, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, ok? Que pode ser 2 tempos. O ideal de fazer essa é fazer em 4 tempos, porque a gente marca uma pose e 4 tempos para fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pouquinho de demonstração bem rápida, bem simples, só para a gente entender, tá? Ponto A, ponto B, cria um caminho, sempre que chegar na pose, mantém estática, beleza?
Bom, é bem simples, bem fácil e bem estranho também, então é muito comum, tá? Explorem outros caminhos, explorem direções que a gente não está acostumado a fazer, alguns lugares onde o corpo ele incomoda um pouco, porque esses são lugares interessantes, a gente foge um pouquinho do tipo de movimentação que a gente costuma fazer. E é essa a ideia, ok? Dúvidas até aí? Teoricamente, quando você fala dessa fluência, é muito fácil passar por esses caminhos. E aí eu fico pensando, como que eu sei que eu estou certo dançando? Eu acho que o primeiro é entender que não necessariamente tem um certo ou errado, você vai trabalhar de várias formas e isso pode agregar dentro da sua dança a partir de várias possibilidades. Então acho que entender aonde é a pausa, aonde é a quina e aonde não é, vai te ajudar nesse caminho, porém ele não é uma obrigação de fato. Então mesmo que você não esteja fazendo exatamente do jeito que a proposta se você está trabalhando esses caminhos, ele já vai te servir, porque a ideia não é o produto final. Então isso não é uma dinâmica para que a gente chegue no produto final, numa coreografia, numa execução de passos, mas para que a gente crie novas possibilidades no corpo de cada um. Bom, agora a gente vai para a fase 3, tá? A fase final, bem simples, bem tranquilo. Então, como a gente explicou, agora a gente vai utilizar todos esses caminhos que a gente fez, tá? Lembrando que o ideal é que vocês façam por mais tempo, de 2 a 3 minutos, para que vocês tenham mais possibilidades, ok? Então a gente vai utilizar de todos esses caminhos e agora eu vou tirar todas essas quinas da minha dança, da minha movimentação, sem que eu tire o caminho que eu fiz para chegar nela. Então, ao invés de eu parar numa pose, essa pose ela vai se tornar um caminho. Sim? Ou seja, é como se eu fosse fazer um desenho que eu não tiro a ponta do lápis da folha. E aí eu tenho que fazer ele sempre em curva por esses caminhos que eu tenho. Então, se eu fiz poses distorcidas, eu vou usar esses caminhos para fazer de uma forma fluente, sem que ele tenha nenhuma quina, assim, como se a gente arredondasse todas as quinas. Então eu vou passar por todas as poses sem parar nelas, ok? Dúvidas? Sim, bem fácil, bem tranquilo. Vamos lá, let's go! Então é uma dinâmica que ela é bem simples e ela serve bastante para a gente entender novas possibilidades e novos ângulos. Então para que a gente consiga desenvolver com o que a gente aprende a partir do nosso corpo e do nosso próprio caminho. Então a gente trabalhou vários ângulos diferentes e aí a gente tem a possibilidade também de juntar steps que a gente fez no primeiro com ângulos que a gente aprendeu na segunda dinâmica, ou poses, ou caminhos. Para que a gente possa chegar numa dança mais autêntica, numa dança mais autônoma de certa forma, que ela seja realmente uma resposta, uma junção do que você aprendeu nas aulas, nas dinâmicas, nesses processos e tantos outros dos outros professores e professoras, e que a gente possa agregar junto ao nosso corpo, às nossas possibilidades, aos nossos limites também. Então, ao invés de eu executar o mesmo step, assim como todo mundo faz, eu tenho a possibilidade de trabalhar ele de várias formas, ok? Dúvidas? Perguntas? Tenho uma última questão, que é como que eu junto as duas coisas, né? Você estava falando que juntar a primeira atividade com a segunda atividade. Como que eu consigo pegar o passo social e adicionar ele com as poses? Eu acho que o principal é a prática. Então, às vezes a gente trabalha muito as coisas de uma vez, principalmente numa geração atual. A gente trabalha as coisas todas muito rápidas. Então, daí a importância de realmente ir na fase 1, trabalhar 2, 3 minutos, para que você realmente entenda, 2, 3 minutos no mínimo.
Então tem gente que pratica por muito tempo uma coisa só, para só depois que você dominar você passar para uma próxima. Então o ideal é que você domine as duas coisas de forma separada antes de juntar. Se você não entendeu muito bem uma e outra, fica um tempo a mais nela antes de juntar. E aí quando você juntar, elas vão fluir de uma forma um pouco mais fácil, porque você vai ter isso desmembrado na sua cabeça, como duas coisas diferentes que podem se juntar. Quando você já desenvolve com algo junto, é como se fosse uma vitamina que você fez. Se você tem as frutas separadas, é muito fácil juntar para chegar num sabor que você quer. Se você tem uma vitamina pronta, você não consegue tirar as frutas de dentro para separá-las. Então o ideal é sempre entendê-las de forma separada, beleza? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que tenham entendido. Se não entendeu, pode me mandar mensagem, seja por direct, por e-mail, pelas redes sociais, tá? Vou deixar minhas redes sociais aí para quem quiser. Esse vídeo vai estar em várias plataformas, então provavelmente vocês encontrem não só os meus contatos, como o do Moisés. Agradecer também ao Moisés, que nos ajudou aqui. Ele também foi aprendendo agora para que fosse um vídeo que ele fosse, de certa forma assim, um vídeo que todo mundo conseguisse fazer a partir do seu nível, sabe? Então a gente não combinou, não praticou muito isso antes, para que não chegasse aqui de uma forma muito já elaborada, mas que a gente pudesse entender quais eram as dúvidas no momento mesmo da dinâmica, da atividade, que talvez sejam as mesmas dúvidas de vocês. Então agradecer ao Moisés. Você quer falar alguma coisa, Moisés? Segue aí nas redes sociais, né? @Moisés Matos, no lugar dos M's você coloca um W. Agradecer o Evandro pelo convite de estar aqui com vocês. É uma satisfação. O Evandro também foi o meu principal professor de danças urbanas. Então, os caminhos que eu sei, que eu aprendi, que eu venho estudando, esse cara aqui que é responsável. Agradecer também à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que esse projeto só pode ser realizado através do ProExpresso. Foi um edital que ele foi muito importante para vários artistas durante esse período de pandemia. Então, as políticas públicas emergenciais para que os artistas pudessem sobreviver, pudessem realizar suas atividades. E agradecer também principalmente a todo mundo que ficou aqui, que fez a aula, fez o projeto até o final. Espero que vocês tenham gostado, está muito aberto a tudo, tá? Qualquer coisa é só mandar mensagem, tirar dúvidas, perguntas. Espero ver vocês mais vezes. Tamo junto. Peace!